nós não comemos para nós comemos para nossas bactérias intestinais poderem nos devolver produtos fantásticos. Você sabe que hoje a gente considera esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Que entre eles tem um tal de ácido butírico, que o seu filho, que é louco por esporte, já deve estar até comprando já pronto para tomar, mas eu sempre falo que o produzido pelo corpo é melhor. Esse ácido butírico, ele tem a capacidade, produzido pela sua microbiota, de atravessar a parede do intestino, cai na corrente sanguínea. Leda, se você tiver uma célula que está ali, porque a célula, antes de se tornar uma célula cancerígena, ela fica num ponto, esperando para a coisa acontecer. Então, nesse estado, quando ela está assim, esse ácido butírico tem a capacidade de fazer uma morte programada nessa célula futura cancerígena. Então, a gente diz que nós fazemos uma quimioterapia atóxica quando estamos comendo muito legume, muita verdura, porque estamos fornecendo matéria-prima para o nosso intestino. Aí, a gente E dá não para come tomar o que essa deve. rotílica? Como é que é? Essa... Não, esse ácido butírico, a gente descobriu que é esse ácido, porque assim, ela come a fibra e ela devolve para você 3 ácidos graxos, são 3 gorduras curtinhas, tá? E uma delas, que é esse ácido butírico, é o alimento energético favorito do seu cérebro. Então, hoje, eles estão, inclusive, fazendo esse ácido butírico para tomar. É ruim que dói. Eu acho muito mais gostoso você comer um brócolis. E aí a sua microbiota faz essas coisas lindas. Só que a gente tem que lembrar, Leda, que eu tenho a microbiota do bem, mas eu tenho a do mal. E a do mal é má. Então, quando você deixa de alimentar a do bem, e aí você começa a comer um monte de farinha cheia de glúten que você não consegue digerir, porque aquilo vai direto para o intestino, e o intestino está esperando que da proteína a gente tenha quebrado na forma de aminoácido. Não. Aí vem aquela proteína inteira, que é alimento das más bactérias. Elas adoram proteína não digerida. Tanto que hoje, uma das coisas que a gente tem feito para os pacientes com mais idade, você sabe que o Roque é cardiogeriatra, né? A gente tem os pacientes já centenários, é uma gracinha. E uma das coisas é que, lógico, com o envelhecimento, você vai, de fato, diminuindo a produção de ácido clorídrico, que é para ativar enzimas no estômago, para quebrar a proteína, que a única coisa que a gente faz no estômago é a primeira quebra da proteína. Por isso, por favor, eu não posso evitar de aproveitar o seu momento especial e falar para as pessoas, gente, aqueles prazóis da vida são importantes no momento certo que você precisa usar. Depois você continua usando e não volta no médico, aí eu pego aquele recordatório com 2 anos de omeprazol sem parar, e depois as pessoas não entendem porque que vão ter demência na velhice. Porque você não absorve as coisas se você não tiver essa acidez. Então, a acidez diminui, tudo bem. Então, uma das coisas que a gente tem falado principalmente é pessoas de mais idade, dependendo inclusive da dificuldade de mastigação, melhor coisa, não coma bife, coma carne moída. Olha que bonitinho. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Mas os 2 venenos para o nosso intestino são as farinhas que contêm glúten, e eu não sei se você já viu aquela portaria da Anvisa que permite para cada 50 gramas de farinha de trigo que você encontre 75 fragmentos de insetos.
Aí as pessoas Eu acho comem. tão surreal isso. Eu sei que É, existe, eu sei que a portaria existe, eu sei que, mas é muito louco, né? é porque É tudo. como não se conseguiu estar. Ó, Gisela, é o seguinte, deixa eu avisar uma coisa. Eu salvei a primeira parte da live, aí depois o Gustavo, meu editor, junta a primeira parte com essa parte que nós estamos começando agora, e quando for para o YouTube, irá na íntegra. Só vou tirar os Tal. comentários, porque nesse momento político todo mundo resolve fazer comentários sobre os seus candidatos. E a gente está falando aqui de dois candidatos, do intestino Isso, e da alimentação. E a gente vai ficar nesses candidatos, né? Na microbiota e exato, flora intestinal. E eu exato. queria começar te perguntando o seguinte: você disse assim, as farinhas fazem muito mal. Aí, e o glúten mais mal ainda. E eu te Isso. pergunto, a farinha de arroz, a farinha de amêndoa, a farinha de aveia, a farinha de castanha, estão excluídas ou estão incorporadas? São tão ruins quanto a farinha de trigo convencional? Veja bem, Leda, o trigo tem uma proteína que forma glúten, mas os outros cereais também têm proteínas. Por exemplo, o milho tem uma prolamina que para algumas pessoas tanto mal quanto o glúten faz essa prolamina, entendeu? Então, Uhum. os cereais, porque a gente não pode esquecer que cereal é uma coisa recente na nossa civilização. Tem 5.000 anos, entendeu? E hoje, com todas essas facilidades, a gente está todo mundo com pressa, a gente quer tudo. Quando você vai olhar, é, sobre a portaria da Anvisa, eu preciso dar uma olhada, porque que eu saiba, não é só na farinha de trigo que se permite esse tanto de. Porque, assim, gente, para cada 50 gramas de farinha de trigo, você tem 75 fragmentos de insetos. E aí, o que, que acontece, Leda? Quando isso entra no seu estômago, porque quando você mastiga, a produção de saliva é para higienizar aquele alimento. Se tiver algum bichinho ali, tem que matar. Se não mata na boca, pelo menos do estômago, que se presume ser ácido, não vai passar. Só que quando você entra com 50 gramas de farinha, um pãozinho, com 75 fragmentos de insetos, o seu estômago ele tem 3 locais de produção de ácido clorídrico. E aí, aqueles 75 fragmentos sinalizam que entrou um bicho, precisa morrer. Então, é justamente uma via que produz o triplo de ácido clorídrico que vai ser ativada naquele momento. Então, muita gente não entende por que vira um dragão quando come algumas coisas. Gente, tira a farinha, que você já vai ter uma grande surpresa. Agora, lembra, Leda, que Agora, por que tudo a que é Anvisa não farinha. tira, por que a Anvisa não tira esses fragmentos de insetos? Leda, eu vou te mandar uma portaria, porque assim, Que coisa enjoada isso, né? coisa enjoada foi o dia que eu fui, que o meu professor de fitoterapia, que eu fiz uma pós em fitoterapia, chegou para a gente e falou assim: meninas, próxima aula, todo mundo com saquinho de chá no laboratório. Todo mundo levou um saquinho de chá. A gente abriu, Leda, você nem imagina o que a gente achou ali dentro. E tá escrito que sim, dentro de cada coisa que está sendo comercializada, você tem um limite de sujidade. Por isso que é complicado, e aí é o que eu digo, vale a pena você investir um dinheiro numa boa marca que tenha selo, que está fechadinho, a vácuo, sabe? Mas falando da farinha de arroz, veja bem, a farinha de arroz tem uma coisa simples que é ela vai virar açúcar. E toda vez que você come uma coisa que vai virar açúcar, você simplesmente está inflamando o seu corpo e alimentando não só as más bactérias, como principalmente os fungos intestinais. Porque daqueles 100% de bactérias, 90,
da nossa microbiota, 90% são bactérias, mas a gente tem os outros 10% que a gente não queria nem saber o que tem ali de tanta coisa estranha, mas até vírus tem. E os fungos, eles amam açúcar. E aí você começa a comer, trocar, porque o problema é trocar essa farinha de trigo por farinha de outra coisa, porque vai virar açúcar. A de amêndoa até que não, entendeu? É menos mal. Mas, Leda, lembra que a gente troca 50 milhões de células todos os dias e que você precisa de 44 diferentes nutrientes que não estão num produto elaborado, um bolo, estão ali no brócolis, no agrião. Quanto verde tem na natureza? Muito, porque a gente precisa comer muito e repara que tem muito e muito pouca caloria, né? Para a gente poder comer bastante. É dali que tem que vir os nossos nutrientes. E a gente alimentar a turminha do bem. Porque quando a turma do bem está bem alimentada, ela controla aquela turminha do mal, que a gente até precisa pouquinho no lugar dela. Agora, quando você começa a colocar proteína não digerida, porque sabe aquele queijo branco que toda nutricionista, eu também já fui essa nutricionista, que manda comer cottage, ricota, aquelas coisas? Pois bem, aquilo é veneno concentrado. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!